Eu trouxe aquele vídeo para que nós pudéssemos mais uma vez, de uma forma mais fria, analisar a situação caótica, desesperadora, triste daquela senhora e das pessoas que estavam tentando ajudar. E quando eu vi aquele vídeo pela primeira vez, eu chorei. Eu chorei, mas eu chorei muito, porque eu olhei para a minha vida, para os meus problemas, para as minhas dificuldades e agradeci a Deus. Dobrei meu joelho no chão e agradeci a Deus. Tudo que Deus tem me dado, pela minha família, pela segurança. Quando chove aqui, irmãos, a gente nunca viu uma chuva tão forte como aquela. Quase 15 metros de altura, um rio de lama, de água, a uma velocidade anormal. Os carros cobertos de lama. Vamos para que um grande volume de terra, um grande volume de lama, seja trazido, levado de um lugar para o outro, há uma necessidade de um número infinitamente maior de água para isso acontecer. Então, a gente viu lá carros debaixo da lama, não é? Só dá para ver o quê? O teto do carro. Dá para ver o teto do carro. Mas, 1,5 metros, o carro tem qual altura? 1,70 m mais ou menos, por aí? Hã? Bom? 1,30 m, 1,40 m, tem que imaginar isso. 1,30 m, 1,30 m de lama. Tem que imaginar isso. Quase 1,5 m de lama. Tem que imaginar isso. Uma extensão muito grande. Então, a água muito forte. Aquela imagem daquela senhora no telhado, não é? Ali não dá para ver se a casa dela tinha 2 andares ou apenas um, só apenas no primeiro pavimento, não é? Mas estava ali, estava mais ou menos a 4 metros de altura, não é? Mas quando eu olhava aquela água batendo no prédio para o qual foi salva, a gente tinha uma dimensão de mais ou menos da profundidade, da altura, de como aquilo estava violento, né? E aquilo realmente me chocou. E eu fiquei assim pensando, Senhor, como deve ser passar por uma experiência dessa? Perder tudo. Aquela senhora quase perdeu a vida. A casinha dela, ela foi vendo a água, né, destruindo, demolindo, mas graças a Deus ela foi salva. Por causa de uma corda, por causa da boa vontade de algumas pessoas, por causa do autocontrole dela. Ela disse que nunca havia dado um nó na vida. Nunca havia dado um nó na vida. E ela, ali, né, segurando o cachorrinho ainda, ela conseguiu se amarrar bem, a ponto da correnteza não levá-la, não desatar o nó, não desfazer o nó. E logo que termina essa parte, o repórter diz que ela foi salva por pura sorte. Mas eu não vi sorte nenhuma. Eu vi uma desgraça grande naquela cena. Mas eu vi a mão de Deus. A mão de Deus ali protegendo aquela mulher, guardando aquela mulher. Porque é impossível alguém que nunca fez um nó, estando debaixo de uma pressão psicológica, emocional tão intensa como ela estava vivendo, conseguir fazer aquele nó, cair dentro da correnteza e sair ilesa, viva. Acho que apenas uma parte da sua roupa é que foi levada, porque eles taparam ali, né, a imagem. Não foi sorte que salvou aquela mulher, não, foi Deus mesmo. Através da boa vontade de algumas pessoas, através do autocontrole dela, mas Deus foi misericordioso, gracioso, preservou aquela mulher. Mas aquela imagem me fez refletir sobre algumas questões que nós valorizamos, que nós confiamos, que quando uma enxurrada, quando algo que foge do nosso controle acontece, sai levando
Ninguém podia imaginar que uma casa pudesse ser destruída por causa da água da chuva. Ninguém podia imaginar. Segundo a lei, o lar é o bem inviolável. O Código Civil diz isso, que o lar é o bem inviolável. Ninguém entra na sua casa sem um mandado. Quem entra na sua casa sem mandado é só o ladrão. Nenhuma autoridade entra na sua casa e tira você de lá sem mandado judicial. Sabe por quê? Porque segundo o Código Civil brasileiro, o lar é o bem inviolável do cidadão. Você pode ter cometido um crime, você se esconder na sua casa, se você sair do flagrante, se você se esconder na sua casa, a polícia só entra lá com mandado de prisão. Pode. Nenhuma autoridade pode entrar na nossa casa sem respaldada por uma autoridade maior, que é um juiz, que vai escrever lá. Pastor, isso não acontece na prática. Pode não acontecer na prática, mas é o que a lei diz. A lei diz isso, que a nossa casa é o bem inviolável. Nossa casa é o lugar mais seguro para a gente, às vezes. A gente constrói uma casa, a gente investe numa casa, a gente acredita que ali a gente está protegido do frio, está protegido dos ladrões, está protegido da violência, não é verdade? Está abrigado, está num local literalmente de proteção. E a gente viu ali as pessoas descobrirem que o lar não era tão invulnerável, que o lar não era tão acolhedor, que o lar não era tão forte quanto se imaginava. Porque o cimento, o concreto, o ferro e tudo isso unido num só bloco não resistiu à força das águas. Às vezes acontecem enxurradas assim nas nossas vidas. Não porque chove demais que a gente morre, mas às vezes nós vemos situações onde tudo que a gente construiu, onde tudo que a gente fez, onde tudo que a gente se tornou é levado de nós de uma maneira assim, incontrolável. E você não sabe o que fazer, não tem o que fazer, simplesmente aceitar isso. Aquelas imagens, aquela cena fez isso vir à minha mente. Tudo que eu acredito que me dá segurança, na realidade, uma hora vai ser posto à prova e eu vou perceber que não era tão forte, nem tão destrutível como eu acreditava. Ali eu vi quanto nós somos pequenos. E orando, buscando no Senhor uma palavra que pudesse nos confortar, nos consolar, e tirar essa imagem de desolação da nossa mente. O Senhor colocou um versículo no meu coração, eu quero contar você a ler a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28 diz assim: Eu, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Eu queria repetir uma frase que me chamou a atenção nesse versículo. E Deus os abençoou e lhes disse: Enchei a terra e a sujeitai. O que a gente viu é justamente o contrário. Não é o homem dominando a natureza, não é o homem controlando a natureza, mas o homem sendo controlado por ela. E fiquei pensando, se Deus não criou o homem e a mulher,
Deus deu a gente. Se você continuar lendo o texto, Deus vai falar de outras coisas que existem no planeta e Ele vai dizer: tudo isso eu fiz para vocês. Cuidem. Tudo isso eu fiz para satisfazer vocês. Eu olho então toda a natureza vindo contra o homem, com uma força que o homem não pôde conter. E a Bíblia diz que Deus deu ao homem, quando criou, poder para dominar e sujeitar a terra. Por que então acontece isso? É a primeira tragédia que acontece no país? Não. É a pior tragédia. Mas no ano passado, eu esqueci o nome do morro lá no Rio de Janeiro, né? No início, um ano atrás, Lenda dos Reis, aconteceu algo parecido. E no meio do ano, no Rio de Janeiro, um dos morros lá também aconteceu uma coisa muito parecida. Eu esqueci o nome do morro lá. Mas uma coisa muito grave. Então, tragédias naturais acontecem há milhares de anos. Essa não foi a primeira, não será a última, mas marcou o estado do Rio de Janeiro, o nosso país, que é a pior catástrofe natural do Brasil. Mais de 500 pessoas morreram até a última vez que eu vi no jornal. Mas se Deus projetou o homem para que ele dominasse sobre a terra e a sujeitasse, por que nós temos constantemente então o homem à mercê da natureza, à mercê da terra, à mercê dos intempéries da natureza? Além de tudo que eu já falei, no sentido de nós não lidarmos bem, o capítulo 3 de Gênesis nos dá uma explicação muito mais séria, nos dá uma explicação muito mais profunda a respeito disso, e que tem muito a ver com o nosso futuro espiritual, o nosso futuro eterno. Eu quero ler para vocês Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Diz assim, a partir do versículo 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis da árvore do jardim? E respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os seus olhos, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz do jardim, e porque estava muito de medo, me escondi. E perguntou-lhe Deus: Quem te disse, ou quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o Senhor: A mulher que me deste por esposa, ela lhe deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse:
Deus vai compreender porque que nós erramos. Ah, Deus é pai, não é padrasto. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E às vezes nós insistimos na desobediência diante de Deus e imaginamos que, porque está demorando demais, a mão de Deus pesar, Deus vai pesar mais a mão sobre mim. Meu querido, todas as desgraças que aconteceram desde Adão até hoje na natureza são resultado do pecado, são resultado de uma escolha errada entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E por causa dessa desobediência, a terra que Deus criou para eles, com árvores prontas, com rios já feitos, águas cristalinas, sem poluição, sem nada, um mundo maravilhoso e perfeito, foi perdido. De lá para cá, o nosso mundo está se deteriorando, porque está amaldiçoado e porque também nós temos cuidado mal dele. E pesa sobre nós a responsabilidade também de cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu esse lugar para viver. E desde os tempos mais remotos, nós não temos sabido como cuidar dessas bênçãos de Deus na nossa vida. Mas eu queria me ater nessa noite justamente nessa área. Que área da sua vida você tem certeza que você está desobedecendo a Deus? Talvez não aconteça uma catástrofe natural sobre você, mas o pecado pode produzir uma desgraça muito grande sobre a sua vida. Está vendo disso? A mão de Deus pode pesar seriamente sobre você. A Bíblia diz: Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele também ceifará ou colherá. Porque o que semeia no Espírito colherá a vida eterna, mas o que semeia na carne colherá a morte e a destruição. Deus não se deixe escarnecer. Não pense você que Deus não está vendo o que você está fazendo. Não pense você que Deus está de olhos fechados diante das coisas erradas que você tem feito. Deus sabe disso. Quando você menos esperar, se você não se arrepender, a mão de Deus vai pesar sobre você. E esse pecado, Deus vai cobrar da sua vida, ainda nessa existência, ainda nesse tempo de vida que você tem aqui. E olha, talvez seja mais dramático do que perder uma casa. Talvez seja mais triste do que ser levado literalmente por uma enxurrada de água e de lama. Porque o pecado só traz desgraça para a vida do Senhor. O nosso sistema solar está se degenerando, se desintegrando por causa do pecado. Muitas vidas estão se desintegrando, se degenerando. Muitas vidas estão desfalecendo por causa da desobediência, por causa do pecado. Qual tem sido o seu pecado diante de Deus? Qual tem sido a sua desobediência diante de Deus? Deus criou você para um propósito. Deus criou você com um propósito. E esse propósito ainda existe. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos Deus criando uma solução para resolver isso. Ele diz, versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falou para o diabo, para a serpente, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás a calcanhar. Essa é a primeira referência ao Messias na Bíblia. Essa é a primeira referência ao Salvador na Bíblia. Alguém que viria para dar ao homem novamente a condição original da criação. Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 1, para a gente terminar a mensagem dessa noite. Abra sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 1. A solução para a nossa desobediência, a solução para o nosso pecado. Efésios capítulo 1.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as suas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, o amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu consentimento, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós temos a condição de sermos elevados à condição original da criação. Em Cristo Jesus. Catástrofes naturais sempre vão acontecer. Ou porque não estamos cuidando bem do planeta, e a gente sabe que isso provoca uma reação na natureza. Mas a grande razão pela natureza agir tão ferozmente contra nós é por causa do pecado. Talvez a sua vida, talvez as desgraças, os problemas atuais que você esteja vivendo hoje são resultados de escolhas erradas que você fez no passado, de priorizar a sua vontade e a vontade da carne e não a vontade de Deus. Tem sido por insistir numa vida de desobediência diante de Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva, e depois de Adão e Eva tem acontecido com todos aqueles que passaram a existir depois deles. Porque o pecado só traz desgraça na nossa vida. O preço do pecado só traz destruição. Eu sei que você sabe se existe algum pecado oculto na sua vida. E Deus sabe disso também. E Deus deseja muito que nessa noite você possa confiar os seus pecados a Jesus. E você possa colocar a sua vida diante dele. Porque em Cristo Jesus nós somos tornados novamente na condição original da criação e servimos para a glória de Deus. Não sei se Deus falou o seu coração nessa noite, mas se Deus falou a você nessa noite, feche o seu olho e ore ao Senhor e peça a Deus perdão pelos seus pecados. Diga a Ele que você quer viver uma vida diferente. Diga a Ele que você anseia por viver a vida que Ele projetou para você na criação. Porque o que Deus quis para Adão e Eva é o que Deus quer para mim e para você. O que Deus pensou, sonhou, projetou para Adão e Eva era aquilo que Deus também queria para cada um de nós, que somos seus descendentes. Mas o pecado deles nos alcançou, e diz a Bíblia que, por causa do pecado de um, todos foram feitos pecadores. Mas a Bíblia diz também que, por causa de o ato de um homem, todos podem alcançar a redenção e o perdão dos seus pecados. Esse perdão que Jesus quer dar a você nessa noite não vai livrar você de uma catástrofe natural. Não vai livrar você de um dos problemas e mazelas que esse mundo possa trazer sobre a sua vida. Mas com certeza vai garantir a você uma perspectiva de vida diferente, aonde sempre existirá uma luz no meio de vencer e de superar ou de enfrentar qualquer situação difícil na vida. Quando você for chamado desta vida, você vai para um lugar onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há dor, onde só há coisa boa.
lugar que Ele já preparou para você. Confia a sua vida a Jesus. Pai, em nome de Jesus, completa esta palavra em cada coração. Muitas das vezes, Senhor, nós confiamos em nós mesmos e construímos as nossas vidas sobre pilares, sobre bases que acreditamos que são fortes o suficientes para aguentar todas as tempestades da vida, todas as catástrofes da vida. Às vezes nós nos deparamos com algumas, e aí nós enxergamos quão fracos somos, quão passageiro é, quão frágil é nossa segurança. E é nessa hora que a gente entende que precisa do Senhor. Tu és inabalável, Tu és indestrutível, Tu és invencível. E Pai, nesta hora nós queremos reconhecer a nossa pequenez diante de Ti, a nossa pequenez diante dos problemas da vida. Nós também queremos reconhecer os nossos pecados. Pai, nós temos falhado contigo. Nós temos falhado contigo. E nós queremos nesse momento confessar isso, Deus, e entregar-nos nas Tuas mãos e assumir o compromisso de não fazer mais, e assumir o